Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos abrir a palavra de Deus, Efésios capítulo 3. Os irmãos estejam orando por mim. Essa semana eu retorno para Jundiaí, apenas para pegar o carro e já vou para Monte Verde e depois para Santa Rita do Sapucaí. É uma das nossas filhas. Eu estarei pregando ali num congresso para a família. E eu queria que você orasse a nosso favor. Efésios capítulo 3, 20 a 21. Pela manhã eu li o 14 até o 21, mas destaquei apenas do 14 ao 19. Eu queria agora fechar então esse texto usando o 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso de fazer tudo, muito mais abundantemente, algumas traduções diz infinitamente, né? Além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, na igreja, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, nós necessitamos da tua graça. O teu povo está aqui e o teu povo precisa ser alimentado com a tua palavra. Em nome de Jesus, tenha misericórdia e venha nos falar para o louvor da tua glória. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Amados, no sermão de hoje, você vai observar que eu vou fazer algumas referências, vou usar como ilustração esses 32 anos ali em Pouso Alegre. Chegamos como missionários enviados pela junta de missões estaduais, em convênio com uma outra igreja, para abrir o trabalho, e ali nós fomos ficando, depois não saímos mais, permanecemos, entendemos que era a vontade de Deus, e agora deixamos no dia 31 de dezembro de 2012. Eu sempre digo que o ministério deve ser longo, mas não perpétuo, ok? Então, depois de 32 anos, entendemos que era hora de dar a oportunidade para um outro colega, enfim, para a igreja experimentar ter uma nova experiência de ministério. Queridos, então, não pense, né, que eu tenho qualquer necessidade. Por favor, receba com uma certa dose, não é, de perdão, porque o meu propósito é simplesmente ilustrar. Eu queria que você entendesse que a minha mensagem não é uma teoria, a minha mensagem não é algo, olha, o pastor está usando frases de efeito, o pastor está pregando algo de autoajuda, algo de encorajamento. Eu queria que você entendesse que é experiência de vida. E é por isso que eu vou fazer algumas referências a esses 32 anos e aquilo que vivemos ali. A igreja me deu como tema para esta conferência, uma igreja relevante para Deus e para os homens. E eu então fiquei pensando como poderia desenvolver isso para abençoar os irmãos. E esta noite, então, eu estou trazendo para os irmãos que se a igreja quer ser relevante para Deus e para os homens, ela precisa ter metas, ela precisa ter alvos projetados numa perspectiva de fé, numa perspectiva da intervenção de Deus. Eu quero que você leve isso para a sua vida, ok? Qualquer obra que não exija a intervenção de Deus, ela pode ser bonita, ela pode ser algo extremamente saudável, algo que a sociedade vai olhar, vai se encantar, mas não é algo que é a obra de Deus ou que glorifica o nome do Senhor. Aquilo que glorifica o nome do Senhor é aquilo que exige a intervenção de Deus. Eu queria então que você pensasse nisso enquanto pregamos. Veja bem, desde o Gênesis, o povo de Deus, ele foi chamado a ser um povo a viver e a enfrentar desafios pela fé. Não é diferente, não há como pensarmos diferente. Vejam, para Abraão, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai
para uma terra desconhecida, que ele nem sabia, e ele saiu errante pelo mundo. Querido, depois Deus fez promessas, e isto é desafio. É desafio. E ele então se transforma no pai da fé por causa dessa capacidade de se jogar nos braços de Deus, incondicionalmente. Queridos, depois Deus diz para Jacó, o filho: olha, através de você eu vou formar o povo. 12 filhos, uma família problemática como qualquer uma das nossas, com problemas, com dificuldades, mas ali Deus disse, através desses 12 eu formarei a nação. E aí vem os 12 patriarcas ali da nação de Israel. Através de José, o outro filho, Deus fala, olha, agora eu vou usar José, vou usar a sua vida para salvar o povo de uma fome, de uma crise, de uma calamidade, e é através da sua vida que eu vou preservar a nação. Isso é desafio muito grande. E Deus continua. Chega Moisés, ele fala, olha, agora eu vou tirar o povo do Egito, vou usar você, tirar o povo do Egito, lá da escravidão, você vai trazer o povo através do deserto e vai levar à terra prometida. Houve alguns probleminhas lá, né? Ele chegou diante da terra, contemplou, Deus foi fiel, né? E disse, olha, você não vai entrar lá por causa disso, daquilo. E aí Moisés vai encontrar com o Senhor, mas ele fez o trabalho dele, com fidelidade e com sucesso. Aí Deus diz, Josué, agora é a sua vez. Você agora vai guerrear contra essas nações mais poderosas do que o povo que está aí, completamente desorganizado, sem exército, sem armas. Você vai guerrear e você vai vencer todas essas nações. E se você olhar, logo no começo tem lá 17 reis vencidos por Josué. E aí ele diz, olha, agora você vai pegar o povo, introduzir e colocar lá na terra. Isso é desafio. E Deus continua, ele chama Samuel e diz, Samuel, você vai restaurar, você vai revigorar o ministério sacerdotal que está arruinado, está desmoralizado com Eli e seus filhos. E você vai ter a responsabilidade de restaurar o ministério sacerdotal. Isso é desafio. O ministério estava em frangalhos, desmoralizado, com escândalos, imoralidade. E você sabe que muitas vezes Deus precisa chamar homens para restaurar o altar e trazer de novo um avivamento e colocar as coisas em ordem. E Deus usou Samuel. Deus usou Elias, Eliseu, e disse, olha, agora através de vocês, eu vou estabelecer o ministério profético. Chegou a hora de estabelecer o ministério profético sobre o povo. E aí Deus continua. Chama Isaías e diz, chama Davi, Salomão, e diz, olha, vocês serão protótipos do Messias, vocês serão protótipos do Filho de Deus, vocês serão protótipos do reino de Deus. Que desafio, que desafio. Ele chama Isaías e diz, Isaías, olha bem aquela cultura, e ele diz, você vai anunciar a aceitação, a inclusão de todas as nações no meu pacto, na minha aliança. E ele é chamado o profeta evangélico. Chama Jeremias e diz, Jeremias, você diga para o povo, adverte o povo, chama atenção, porque o povo vai ser castigado, vai para a Babilônia, mas depois eu vou restaurar, vou trabalhar com o remanescente, eles vão voltar aqui para a terra e eu vou continuar a minha aliança, a minha promessa, e foi isso que salvou a nação depois do cativeiro. Aí ele chama Zorobabel, Josué, Esdras, Neemias e diz, olha, agora vocês restauram, vocês reconstroem, vocês reconstruam o templo, os muros, Jerusalém. E enquanto o povo estava no cativeiro, ele chama Ezequiel e diz, Ezequiel, pastoreia o povo lá no cativeiro. Desafio, 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 desafio. E Ezequiel que diz assim, Deus procurou entre a terra um homem, uma pessoa, uma mulher com quem ele pudesse trabalhar, mas a ninguém achou. Querido, o ministério cristão é um ministério de desafios. E aí Deus chama
João Batista diz: João Batista, você vai fazer o elo, você vai ser o elo entre a velha aliança, a antiga aliança e a nova aliança. Você vai anunciar a chegada do Messias. Enfim, tantos outros personagens no livro de Hebreus chamado heróis da fé. Eles testemunham que o discipulado cristão é uma vida de desafios, uma grande aventura, um grande projeto de Deus para cada um de nós. Agora, em Cristo, os desafios continuam, mas de uma forma ainda mais contundente. O chamado agora é para todos. Sim, os desafios são para todos, o poder é para todos. E aí, fracos discípulos são enviados a evangelizar o mundo, ganhar o mundo. Pedro é convidado a andar sobre as águas. Os discípulos são convidados, desafiados a alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Paulo se converte e Deus diz: Paulo, você vai anunciar o meu evangelho para todas as nações e para os judeus. E você vai anunciar perante reis, imperadores. Você entende que isto é ministério cristão. Agora você vai dizer: mas pastor, o senhor está falando de líderes. Não. O que Jesus fez antes de subir? Ele chamou cada um de nós e disse assim: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Querida, a sua fé tem que repercutir no mundo inteiro. Como? Isso é um problema entre você e Deus, não é problema meu. O meu problema é incomodar você. É dizer que Deus te chamou para, de alguma forma, a sua fé alcançar o mundo. Não é problema da igreja, é de cada crente. E é isso que eu estou aqui, para dizer que o ministério cristão é um ministério de grandes metas, grandes alvos. E aí Deus diz: eu sou poderoso, se você aceitar, eu sou poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que você sonhar, eu posso fazer. Você crê? É isso que ele está dizendo. Amados, para que o nome de Deus seja sempre glorificado na realização da sua obra, é indispensável que os nossos planos, as nossas metas sejam projetadas a partir de uma expectativa de fé e da intervenção de Deus nas nossas vidas, no ministério da igreja. A crise da igreja hoje não é outra a não ser a ausência da glória de Deus. É por isso que Paulo diz: ele é poderoso para fazer tudo. E aí ele termina dizendo: a ele glória na igreja, pelo século dos séculos. Você imagina como é que aquele exército de Israel se levantou? O exército já estava derrotado, moralmente derrotado. 40 dias aquele filisteu se levantava e dizia: não tem nenhum homem aí para guerrear comigo, para lutar comigo? Não tem ninguém aí que veste calça? E o povo, o exército de Israel, abaixava a cabeça e sofria aquela humilhação. Sabe, aparece um menino lá, que saiu lá do meio do rebanho das ovelhas, um tal de Davi, e ele olha para aquele gigante e diz assim: peraí, quem é esse incrédulo para afrontar? Olha bem, ele não disse afrontar a mim, afrontar Israel, ele não disse isso. Quem é este incrédulo para afrontar o Deus vivo? Quem é esse incrédulo para afrontar o Deus dos exércitos? Venha a mim e saberá que há Deus em Israel. O que ele fez? Ele chamou a glória de Deus. Ele não projetou a sua própria vida, mas ele projetou a glória de Deus. O projeto dele, meus irmãos, o Deus honrava a sua fé, realmente manifestando a glória dele. Ou a história era outra, Israel não existia mais, mas Deus honrou. E quando então aquele menino venceu o gigante, o que o exército fez? Encontrou forças lá não sei aonde, e todo mundo saiu para guerrear contra os filisteus. É assim que a gente traz a glória de Deus para a igreja, é fazendo Deus agir,
se Deus não agir na igreja, nós não conseguimos trazer a glória dele. É por isso que às vezes a gente faz coisas bonitas, o coral canta maravilhosamente, nós temos uma obra social extraordinária, a igreja distribui cestas básicas, e mais isso, e mais aquilo, mas a gente não está vendo a glória de Deus. É porque não é a intervenção de Deus, é nós que estamos fazendo. Sabe, queridos, Jesus ressuscita Lázaro. É interessante, somente após uma sequência de fatos que você precisa prestar atenção. Ele chega, vai conversando com Maria, vai conversando com Marta, um chora, o outro chora, se o senhor tivesse aqui ele não teria morrido, e mais isso, e mais aquilo. O texto é claro, quando havia uma grande multidão, ele levanta os olhos para o céu e diz, Pai, agora eu quero que o Senhor glorifique o teu nome. E ele é específico, eu fiz isso para que a multidão glorifique o teu nome. Queridos, e aí ele opera o milagre. Por que ele não fez antes? Porque ele queria a glória de Deus ali, manifestada na vida daquelas pessoas. João diz que todos os milagres tinham um propósito de glorificar a Deus. Não há maior milagre do que esse, quando ele é glorificado por causa das nossas obras, feitas por Deus. E é por isso que Jesus disse que nós traríamos a glória de Deus quando as pessoas glorificassem a Deus por causa das nossas boas obras. Diante da cura de um cego de nascença, Jesus diz, é para que se manifeste nele a glória de Deus. Nós não entendemos como. Mas por que, então, as pessoas não estão glorificando ao Pai em função das nossas boas obras? É como eu disse para os irmãos, de repente estamos fazendo obras bonitas, mas não divinas. Eu queria que esta noite você entendesse, que você fosse atraído por essa proposta. Deus, para que Ele seja glorificado. Então, para que esta igreja seja relevante, Deus quer que você persiga, que você tenha metas mais arrojadas, alvos mais arrojados. Por quê? Eu queria compartilhar com você. Primeira razão, pequenas metas tiram Cristo do centro da nossa realização. Eu não gosto desse negócio, sabe, do pregador ficar dizendo, congregação, repita isso. Eu não gosto, mas nesse momento seria muito útil que você gravasse. Pequenas metas tiram Cristo do centro das nossas realizações. E quem passa a ficar no centro? O homem. E aí Deus não é glorificado. Meus amados, quando elas podem ser alcançadas pelo nosso esforço próprio, então nós tiramos os olhos de Deus e você se torna o centro das suas realizações. Alcançar nossas metas precisa ser o resultado do agir de Deus em nós, do seu poder em nós, na igreja. As tarefas de Deus são do tamanho de Deus. Quando uma tarefa não é do tamanho de Deus, com certeza ela não é divina. Porque até para limpar um banco, você precisa da unção, você precisa da graça de Deus, para que funcione, para que surta verdadeiramente os resultados, já que no corpo todo dom é dado pelo Espírito Santo. Querido, veja bem, quando Deus salva uma pessoa, Ele tem grandes planos para essa pessoa. Paulo, ele disse, olha, você vai pregar para as nações, para os gentios, para os judeus, perante reis e imperadores. Quando ele estabelece uma igreja, ele tem grandes planos para a igreja. Imagina Antioquia, a igreja estava nascendo. E a igreja já estava olhando o mundo. E o Espírito Santo já estava agindo. Separa Paulo e Barnabé e mande para o mundo. Veja como Paulo agradece a igreja de Filipe. Veja como Paulo agradece a igreja de Tessalônica. Essas igrejas foram bênçãos na vida dele. Olha como Paulo vê a igreja de Roma. Ele está escrevendo e já diz, olha, quando eu passar por aí, eu quero que vocês me encaminhem para a Espanha. Você entende o que é uma igreja? Uma igreja é algo onde Deus quer agir. Deus quer agir. Queridos, vejam bem, o que vem primeiro? A fé, a necessidade ou o milagre? Jesus disse,
crês e verás a glória de Deus? Ou ele disse, verás a glória de Deus e depois crer? O que ele disse? Crer e verás a glória de Deus. É nisso. Então eu queria compartilhar rápidas experiências nossas. Por exemplo, amados, houve uma época em que nós precisávamos construir 2 templos ao mesmo tempo. Tínhamos 2 congregações, Congonhal, Santa Rita, e precisávamos construir o templo. Nós não tínhamos qualquer chance. Um terreno em Congonhal custava 1,5 milhão, era antes do plano real. E um terreno em Santa Rita, que é a cidade onde tem o Inatel, um dos maiores institutos de tecnologia, faculdade de tecnologia da América Latina, custava 4 milhões um terreno. Irmãos, isso era absolutamente, impossivelmente impossível para a nossa igreja. Rapidamente, eu estava em Monte Verde, num retiro de pastores e no refeitório. Depois nós estávamos os pastores compartilhando ali as suas experiências, suas necessidades. E eu falei dos desafios que nós tínhamos em Pouso Alegre. Um irmão chamado Grimber me procurou e disse, pastor, se eu for a Pouso Alegre, o senhor me leva a Santa Rita? Eu disse, levo. Ele tinha um aviãozinho, ele chegou de avião em Pouso Alegre, me ligou, eu fui levá-lo a Santa Rita, e ele olhou a realidade da cidade e disse, pastor, a obra aqui vai crescer, e nós vamos comprar 2 terrenos. Irmãos, na hora, ele pegou um cheque, fez um cheque de 8 milhões, e disse, aqui está, vocês comprem os 2 terrenos. Pegou o aviãozinho dele, voltou para Monte Verde, e assim, você entende? Se não houvesse a necessidade, haveria intervenção de Deus? Primeiro você tinha que ter a necessidade. Mas nós tínhamos ainda Congonhal. O que fazer? Era uma cidade de menos influência, onde a propriedade era mais barata, mas custava 1,5 milhão. E nós não tínhamos qualquer chance. Mas havia um irmão da primeira igreja de São José dos Campos, havia um irmão, agora, quando eu convidei para orar no primeiro culto, tinha um irmão que me abraçou e disse, eu era da primeira de São José dos Campos. Agora. E aí, a igreja do pastor Carlito Paz tinha esse membro que tinha familiares lá em Congonhal, e ele levou lá o desafio, a igreja levantou 1 milhão e mandou para nós comprarmos o terreno. Faltava 500 mil, aí eu disse, bom, agora é conosco, 500 acho que dá. Aí fizemos uma campanha, a igreja se esforçou e levantamos os 500 mil e compramos o terreno. Aí nós pudemos construir, tanto em Congonhal como em Santa Rita. Também precisávamos construir um colégio. Nós tínhamos iniciado uma obra de educação num bairro pobre, e foi num bairro da Coab. Nós pegamos uma casinha lá que muito mal cabia os primeiros 22, 21 alunos, e eles tinham que passar aquele conjunto habitacional, tudo amarradinho numa corda para ninguém se perder. Estudavam numa sala, do lado ficava a cozinha, o fogão, aquela situação terrível, e nós precisávamos de um espaço, porque a obra ia crescer. Procuramos o prefeito, falamos, seu prefeito, eu estou vendo que o slogan do senhor é progresso, desenvolvimento e educação. Pois bem, nós temos uma escola e nós temos condições, estamos lá num bairro que não tem escola, as crianças não vão à escola porque não tem escola, por isso não vão às aulas. Se o senhor doar a propriedade, nós assumimos o compromisso de construir a escola. Ele disse, eu vou doar, e mesmo fez o decreto, passou pela Câmara, e, meus irmãos, no ano seguinte, nós estávamos com o terreno doado, nas mãos da igreja, e ali nós começamos a construir. Aí você, mas como é que você vai construir um colégio? Uma igreja pequena. Queridos, a Unilever tem uma unidade lá em Pouso Alegre, e ela precisava fazer essas promoções, sabe? Você compra 3 tabletes de Quinor, e você ganha um pano de prato. Então, quem vai embalar isso? E ela vai fazer outra promoção. Você compra não sei quantos tabletes lá, você ganha um livro de receita. Quem vai embalar isso? Para eles é muito caro contratar esse tipo de mão de obra, porque ninguém vai trabalhar para a Unilever para ganhar um salário mínimo. Para a primeira igreja batista, todo mundo vai trabalhar por um salário mínimo. Então ele disse, olha, chamou a primeira igreja batista e disse, eu posso dar esse trabalho para vocês têm que abrir uma empresa, e eu dou as máquinas, eu treino, eu monto tudo, faço a manutenção e pago vocês para empacotar esse material. Irmãos, nós ganhamos muito dinheiro, a igreja ganhou muito dinheiro.
está minha esposa. Nós chegamos a ter 3 turnos, 80 empregados trabalhando dia e noite, e aquelas carretas chegando, saindo, e com esse dinheiro nós construímos o prédio. Começamos a construir as salas, refeitório, banheiros, quadra, capela, construímos um templo lá para a segunda igreja, construímos laboratório de ciência, biblioteca, e fomos ampliando, e quem for lá hoje é um quarteirão inteiro do povo de Deus. Mas, amado, eu queria dizer o seguinte: e se nós não tivéssemos a necessidade, Deus faria o milagre? Não. Você tem que chegar para Deus e dizer: Pai, eu preciso da tua intervenção, porque a obra está precisando. Quando nós queríamos construir uma casa-lar, nós já tínhamos as crianças, mas não tínhamos o lugar onde abrigá-las. Uma instituição espírita tinha acabado de falir, e eles disseram: olha, nós temos uma propriedade com 3.000 metros quadrados, mas nós não podemos vender porque é patrimônio público, mas nós podemos passar para alguém. Vocês querem? É claro que queremos. E eles então passaram para nós, e simplesmente a minha esposa, que foi a presidente da instituição por 11 anos, simplesmente levou as crianças para lá. Foi uma história linda de salvação de vidas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus primeiro precisa que você leve até Ele a sua necessidade. Depois Ele faz o milagre. Não quero o milagre antes. Primeiro você tem que ter a fé. Meu amado, Deus teria agido se nós não tivéssemos a necessidade? É isso que eu quero dizer para você. Primeiro a necessidade, depois o milagre. Segundo, pequenas metas, planos matam a nossa fé. Você não precisa de fé para realizá-los. Deus age quando a nossa fé precisa ser honrada. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes. Você já pensou na história de Gideão? Deus disse: Gideão, com esses milhares de soldados, com esses 22.000 ou 32.000, eu não posso dar a vitória para você. Porque depois você vai dizer: nós ganhamos porque tínhamos um exército poderoso. Você manda todo mundo para casa. Aí ele fez lá um apelo lá, 10.000 foram embora, ele ficou com 22.000. Deus falou: é muito, não dá. Assim eu também não vou dar a vitória, porque você vai dizer que você é gente boa, você é o cara, e eu não quero. Eu quero que você diminua isso aí. Mas, Senhor, diminua. E ele fez outra prova e foi, ficou 300. Aí Deus disse: olha, é com esses 300 que eu vou dar a vitória. Ok, se com esses 300 ele vencesse um exército que, segundo a Bíblia, enchia a terra dos midianitas, era milagre ou não era? Era intervenção de Deus ou não era? Era a glória de Deus na terra ou não era? E aí Deus falou: agora, Gideão, você pode ir que eu vou dar a vitória. E outra coisa, você não leva arma, esquece esse negócio, leva uma trombeta. É por isso que eu gosto de música. Música é uma bênção na igreja. Olha, você põe o povo para cantar, leva uma trombeta e toca. E aí quando tocar, quebre lá uns jarros lá que eu não entendi bem, mas eu vou dar a vitória para vocês. E aí tocaram as trombetas. Meus amados, que coisa maravilhosa. É assim que Deus nos dá a vitória. Pequenas metas realmente não precisa da intervenção de Deus. Nós tínhamos uma família chamada família Truco, um casal, chegou para a igreja, foi trabalhar com casais, estava fazendo um ministério maravilhoso, mas desde o primeiro dia: pastor, nós temos uma chamada para missões. Pastor, nós temos uma chamada para missões. E sabe para onde era a chamada? Timor-Leste. Mas, irmão, não pode ser aqui para o Paraguai, mais pertinho, né? Aqui e tal. Não, Timor-Leste. Meus amados, entramos em contato com a Junta de Missões Mundiais, fizemos todo o processo. Olha, não dá porque nós não mandamos casais que têm adolescentes, porque vai ser um transtorno cultural muito grande, é muito risco, e a Junta de Missões Mundiais não tem essa filosofia, não nomeia missionários temporários, fazedor de tendas, mesmo assim, com filhos adolescentes. A nossa solução: os irmãos não têm uma chamada? Tem. É isso mesmo? É. Então, vamos através de uma outra agência. Procuramos a AME, eles foram para a AME, passaram um ano inteiro sendo treinado. Ele era um arquiteto, deixou a sua empresa, fechou a sua empresa. E, meus irmãos, no final daquele ano, nós precisávamos, só a passagem da família era R$20.000. Os pais e os 2 filhos. R$20.000 para chegar no Timor-Leste. Depois nós precisávamos de $2.500 para mantê-los todos os meses lá. Dentro de um ano, enquanto eles estudavam, e a igreja já precisava começar a mantê-los lá na AME, sustentando, enquanto eles estavam lá.
Resumindo, hoje eles estão no Timor-Leste, já passaram em 2011, 2012, já vieram passar aqui as primeiras férias. Querido, fazendo uma obra maravilhosa, maravilhosa. Queridos, nós no final do ano levantamos um grupo de mantenedores e eles estavam indo para o Timor-Leste. Fomos todos ao aeroporto, despedir, chorar, abraçar, um tempo maravilhoso. Queridos, Deus não faria isso se você não tivesse a necessidade. Terceiro, pequenas metas, planos matam a nossa visão. A sua vida cristã, o seu ministério fica frouxo, desinteressante, opaco, não há nenhuma mudança ao seu redor, nada acontece. Você passa a sobreviver das experiências dos outros, experiências passadas, fatos passados. É como o povo de Deus lá no reinado de Davi e Salomão. Tinha tido templo, um reinado glorioso, mas agora a nação estava afundando, estava tudo acabando, as 10 tribos estavam indo para a Síria, estava sendo dizimada, as 2, Judá e Benjamim, ia para o cativeiro, e eles estavam lá, o templo do Senhor, olhando para o passado, quando estava tudo acabado. Deus precisa agir, hoje, agora. E quando nós não temos essas metas arrojadas, ficamos sem visão, e a gente passa a viver do passado. Quarto, último, pequenas metas matam o espírito de avivamento. Grandes e impossíveis metas impelem você, a igreja, a irem a Deus com espírito de grande dependência. Como resultado, você precisa viver somente pela graça e colocar tudo nas mãos de Deus. Então vem a intervenção de Deus e com ela o avivamento. As nossas limitações não são as limitações de Deus. Paulo passou muitos anos na cadeia. E amados, isso não impediu que ele realizasse um projeto extremamente grande, arrojado. Hoje você tem o Novo Testamento. O que seria da sua vida sem a carta de Romanos? O que seria da sua vida sem Gálatas? O que seria da sua vida sem as cartas 1 Timóteo, 2 Timóteo, Efésios? Sabe por quê? Deus disse, Paulo, você com esse corre-corre, com essa sua agitação, abre igreja, manda missionário, você não vai escrever nunca. Então eu vou colocar você numa cadeia, você vai ficar quietinho lá, aí você vai escrever. Você vai ter tempo para escrever, né? Você vai ter tempo para escrever. E aí Paulo escreve lá da prisão dele, aquelas cartas ricas, abençoadas, profundas. E aí ele diz numa das suas epístolas, eu estou preso, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não. Amado, as nossas limitações não são limitações para Deus. Por favor, quando nós temos pequenas metas, vai embora o avivamento. Nós realmente vivemos uma vida cristã opaca. É Ele quem diz, Paulo, quando eu estou fraco, então sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estava falando sobre Spurgeon. Ele viveu só 57 anos. Eu já teria ido para a glória se eu fosse Spurgeon. Mas ele escreveu 135 livros. Vários dos seus comentários bíblicos ainda são lidos, usados nos seminários. Ele publicou 2.241 sermões em vida. Após a sua morte, chegaram a 3.800. Foi editor mensal de uma revista, fundou e dirigiu um seminário, um orfanato. Meus irmãos, por que tudo isso? Porque intervenção de Deus, intervenção de Deus, intervenção de Deus. Ninguém faz isso sem a intervenção de Deus. Sabe por que nós não estamos conseguindo trazer a glória de Deus para as nossas vidas, para a igreja? Porque às vezes estamos fazendo coisas bonitas, mas não divinas. É porque as nossas metas não são grandes, não são arrojadas. Os nossos sonhos não são sonhos além das nossas possibilidades e que exigem a intervenção de Deus. Mas quando sonhamos, Deus vem e diz, eu posso fazer. Você crê? Eu queria concluir. Sabe, amado, por favor, mostra para nós a árvore genealógica da primeira igreja batista em Pouso Alegre. A Junta de Missões Nacionais pediu que nós fizéssemos para que ela pudesse ter esse material e usar em treinamentos, e nós fizemos. Mas é algo bem interessante. Aqui estão as filhas, em verde estão as netas,
né? É interessante que o Barreiro, ele na verdade era uma filha da primeira igreja batista. Mas quando nós organizamos Ipuiuna, como ficava no município de Ipuiuna, nós entregamos para Ipuiuna, então passamos a considerar uma espécie de neta. Borda da Mata já organizou Tocos do Mogi, Congonhal já organizou a segunda igreja batista de Alfena, Santa Rita já organizou Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros. Então, nesses 32 anos, nós já temos netos, igrejas netas e bisnetas. Olha que coisa linda. 32 anos, igrejas netas e bisnetas. Mostra o outro, que é o dos obreiros. Por favor, o outro slide. Aqui são obreiros. Querido, quando nós precisamos fazer isso, eu nem tinha mais noção dos obreiros que saíram da igreja. Aqui estão todos. Pastor Adriano acabou de ser ordenado, o pastor Emanuel acabou de ser ordenado, a família Truco está lá no Timor-Leste, o pastor Alexandre Robles está lá em Sorocaba, enfim, o Elvio está lá em Borda, a missionária Cláudia trabalha, a Renata trabalhou no Egito, a Cláudia Rome trabalha ao redor com povos não alcançados, enfim, olha aqui, esses são, amados irmãos, obreiros que saíram da igreja. Agora eu queria que você pensasse nessa igreja. Uma igreja pequenininha, meus irmãos. Nós nunca ultrapassamos 354 membros, que organizávamos filhas, o rol de membros caía, organizávamos filhos, o rol de membros. Agora pense nisso aqui, pense nesta igreja. Eu estou pregando desde hoje de manhã a primeira experiência de ver 2 cultos de manhã, 2 cultos à noite. Meus irmãos, pense no que Deus pode fazer se nesta noite você disser: a minha vida precisa ser um milagre, eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Deus não fez você, amado, para uma vida opaca, uma vida sem brilho, de forma alguma. Eu queria que você pensasse. Olha, houve um filósofo, Larry Laudan, ele passou uma década estudando a questão administração do medo. E ele concluiu que nós somos uma geração dirigida pelo medo. E ele resumiu a administração do medo em 19 princípios. Mas o primeiro é esse aqui: tudo é arriscado. Imagina ter grandes projetos, grandes metas. Com certeza significa administrar problemas. Mas não tê-los significa uma vida sem intervenção de Deus. Imagine Pedro. Olhou o mar agitado, saio, não saio, pôs um pé fora do barco, as ondas, mas depois ele olhou para Jesus e ele já tinha o desafio, e ele cria em Jesus e ele saiu andando sobre a água e foi uma vitória. Você sabe que o homem que pisou na lua ficou com a vida totalmente meio desparafusada, e ele disse: o que pode um homem fazer depois de pisar na lua? Pedro pisou, andou sobre a água. O que um homem pode fazer depois de andar sobre a água, olhando para Jesus? Mas os 11 que ficaram lá no barco disseram: esse cara é doido, ele vai fracassar. E quando viram ele afundando, disseram: eu não disse que ele ia fracassar? Só que aí Jesus olhou para ele e disse: Pedro, por que duvidou? Ô homem de pequena fé, me dá aqui a sua mão. Querido, 2 bênçãos. Ele foi o primeiro homem a andar na água e o primeiro homem a ser tirado da água por Jesus. Aleluia, que coisa maravilhosa. Meu amado, problemas, enquanto você está crescendo, não significa problema, significa oportunidade, crescimento. Se você quer crescer, saiba, terá problemas. Meu amado, acontece que os problemas, quando temos grandes projetos, significam vitória, crescimento. Sabe, Pedro não fracassou apenas uma vez, como eu já disse, na questão de afundar. Pelo menos ele pôde descobrir o foco do problema. É falta de fé, perdi o foco, olhou de novo para Jesus e foi vitorioso. Mas ele teve diversas outras oportunidades em que ele teve problemas. Sim, quando Jesus foi preso, lá estava Pedro tendo problemas de novo, negou Jesus. Mas depois Jesus olha para ele e diz com aquele olhar meigo: você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, depois Pedro voltou a ter problemas, sabe, ele foi o primeiro antes da ressurreição que disse assim: eu vou pescar. E como ele era um líder, os outros disseram: nós vamos junto, deixa esse negócio de ministério para lá. Foi Pedro que disse: eu vou pescar. Os outros disseram: nós vamos junto, vamos voltar para a velha vida. Aí Jesus surge na praia, e aí tudo muda, o Cristo ressurreto. Ele voltou a ter problemas quando ele
Ele já tinha tido vitória sobre o preconceito dele contra os gentios. E Deus falou, vai na casa de Cornélio, vai lá, prega o evangelho. Abriu o céu, trouxe um lençol com animais imundos, mata, come. Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Olha, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Ele venceu, teve a vitória, comeu, foi embora, foi lá, salvou. Mas lá na frente está ele de novo com problemas. Paulo tem que dar uma dura nele, porque quando ele estava com os judeus, ele se comportava como judeu. Quando os gentios se comportavam como gentio. Paulo disse, isso é incredulidade, isso não é correto. Mas você sabe como é que esse homem terminou a vida dele? Você sabe a estatura desse homem quando terminou a vida dele? Ele foi condenado a morrer crucificado. E ele disse para os algozes, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer igual o meu Salvador. Essa é a estatura de um homem que cresce com problemas, com grandes projetos. Me crucifique de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer com o meu Salvador. Eu quero desafiar você esta noite a experimentar essas maravilhas do Senhor, aceitando grandes projetos, grandes desafios e ter um discipulado cristão vitorioso. Quem resolve viver grandes projetos sabe que terá problemas, mas os encara como oportunidade de crescimento. Lembra que cada escolha cria hábitos. Os 11 preferiram ficar na segurança do barco e não enfrentar o desafio das águas. Você sabe qual é a cadeira mais vendida no mundo? Alguém sabe qual é a cadeira mais vendida no mundo? É a espreguiçadeira. É a espreguiçadeira. Entende? Então, não aceitar uma vida de desafio pode levar você a morrer de tédio numa espreguiçadeira a qualquer hora. Ou de tédio dentro de um barco. Seja qual for o projeto que Deus colocou no seu coração, qual for o sonho, em nome de Jesus, lembra, grandes metas exigem a intervenção de Deus. E é aí que Ele age. Pequenas metas não exigem a intervenção de Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu queria que a equipe nos ajudasse. Por favor, nós vamos encerrar. Olha, eu queria fazer um desafio a você. Veja bem, eu vim lá de São Paulo. E eu não vim gastar o dinheiro dessa igreja. Eu queria que você fosse abençoado. Então eu queria fazer um apelo. Mas esse apelo é específico. Não quero que você venha aqui à frente. Mas preste atenção, nós vamos cantar um cântico. Se você tem um sonho, se você tem um projeto que você abandonou no passado, você achou que não ia dar certo, era difícil demais, em nome de Jesus, você entende que agora, se exigir a intervenção de Deus, então coloque esse projeto nas mãos de Deus, coloque sua vida, faça dela um milagre. Lembra, Deus diz, eu sou poderoso para fazer além daquilo que você pensar ou agir. O primeiro apelo é para você. Se você não entregou sua vida para Jesus, a maior meta que você pode ter na sua vida é entregar o seu coração para Jesus essa noite. A maior meta é ser salvo. Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, maior meta, o maior alvo é você entregar sua vida para Jesus. E aí você vem aqui, eu quero orar com você. Mas aos crentes, você que teve um sonho, sabe, amados, eu tinha uma ovelha em Pouso Alegre que quando era jovem foi chamada para a obra missionária, mas o pai disse não, e ela se submeteu, e ela sabendo que não podia, porque a autoridade paterna não podia ficar acima da autoridade de Deus, e essa querida irmã, hoje uma senhora já idosa, ela chora amargamente, viúva, porque não disse sim ao chamado de Deus, teve medo, aleluia, mas Deus é tão maravilhoso, chamou um dos seus filhos, estava ali o Márcio, para ser pastor, graças a Deus, aleluia. Então enquanto nós estivermos cantando, se você quiser entregar sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Se você tem um projeto e você quer colocá-lo nas mãos de Deus, se você quer fazer da sua vida um milagre, então venha, nós vamos orar. Vamos lá, amados, vamos. A fé é provada, tu me
das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Ok? Nós vamos simplesmente ouvir os instrumentos. E se você esta noite quer colocar um projeto, um sonho nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para transformá-lo numa realidade, o desafio é para você. Vem aqui que nós vamos orar e vamos encerrar o nosso culto. Por favor, não tenha nenhum constrangimento. Se você tem um sonho, um projeto e quer colocar, exige a intervenção de Deus, então Deus está falando com você. Por favor, não tenha medo. Vamos cantar então, encerrando nosso culto. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Quero convidar o pastor Abraão para vir aqui, eu vou estar orando depois. Eu queria dar essa palavrinha rápida. Amanhã, lembra, é uma atitude de fé o que vocês estão fazendo. Amanhã você vai olhar para as ondas, elas vão estar agitadas, você vai ter medo. Olha para Jesus, continua olhando para Jesus, continua olhando para Jesus. Não pode fracassar esse seu projeto. Olha, eu às vezes choro, porque eu queria começar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Estava conversando com o pastor, aos 40 anos eu tive um esgotamento físico e emocional, né? Porque sempre acendia a vela em cima e embaixo, né? E aí quando eu fui ao médico, né, ele disse, olha, não se preocupa, ia acontecer de qualquer jeito, estava no DNA, não fica aí se culpando, agora a gente vai fazer aí um tratamento, você vai disciplinar a sua vida, né? E vamos tocar o barco para frente. Querido, não tenha medo de Deus, não tenha medo, sonhe.
Deus vai te usar, Ele quer te usar. Você vai ser um milagre nessa cidade. Mas, lembra, somente com a intervenção de Deus na sua vida. Pai, olha que os teus filhos, toma em tuas mãos cada um, enche-os do teu espírito, desse dom de fé, Pai, para caminhar segurando nas tuas mãos. Ó Deus, quando as ondas soprarem, quando os ventos baterem, que eles entendam, Pai, que é impossível fracassar nesse projeto, porque eles colocaram o Senhor na vida deles e entregaram isto nas tuas mãos. Abençoa os teus filhos, Senhor, dá-lhes realmente a tua paz, a tua convicção de vitória, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, querido. Gostaria de abraçar cada um pessoalmente, mas é claro, todos, em nome de Jesus.